O último personagem dessa semana, personagem bíblico, será Gade o Vidente. No vídeo passado eu tratei sobre Gade, mas aquele filho de Jacó, um dos filhos de Jacó. Gade o Vidente eu não sei se é um personagem, esse aqui no caso, se é um personagem do Novo ou do Antigo Testamento, eu pressuponho que seja do Antigo Testamento. Eu estou construindo uma playlist neste canal, uma sub-playlist de teologia, a sub-playlist é de personagens bíblicos, que é uma sub-playlist que pertence à playlist geral de teologia. Estou construindo essa playlist aos poucos com o auxílio deste livro aqui, ó. Esse livro está me ajudando. Todos os personagens da Bíblia de A a Z. Super recomendo, inclusive, para ter uma noção. E eu estou construindo cada personagem, então, num vídeo, né? Eu já fiz isso, já gravei todos os personagens iniciados com a letra A, B, C, D, E, F e atualmente estão na letra G. Então, Gade o Vidente. Gade foi um profeta evidente da corte de Davi. Então, o contexto histórico é com relação à história do rei Davi. Seu nome indica que ele provavelmente pertencia à tribo de Gade. É uma hipótese, né? Como eu já tratei no vídeo passado, Gade, filho de Jacó, compôs ou criou ou é o considerado o pai de uma das tribos de Israel, a tribo de Gade. Quando o paranoico rei Saul estava procurando Davi para matá-lo, Davi fugiu para a terra de Moabe. Gade o convenceu a retornar a Judá para enfrentar Saul. Isso está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 22, verso 5, o registro dessa história. Mais tarde, como rei, Davi cometeu um pecado muito grave, o de fazer o censo do seu povo. Nota de rodapé sobre isso. Davi considerou esse pecado uma espécie de enigma, porque Deus o havia ordenado a fazê-lo. Lá no segundo livro de Samuel 24:1 tem esse registro, com o objetivo de punir Israel. Samuel nos diz que Deus deu a ordem a fim de lançar Davi contra o seu povo, usando o tumulto como uma forma de punição. Esse é um conceito teológico antigo e de difícil compreensão para os teólogos modernos. Mais tarde, tratava-se de uma proibição antiga. A rígida lei de censo era baseada na ideia de que se um líder soubesse a população total de seu povo, sua tendência seria de confiar nesses números e convocar um exército em vez de colocar sua confiança na força de Deus. Além disso, o recenseamento torna possível o recrutamento militar compulsório e a tributação opressiva. Quando Davi se arrependeu do que havia feito, Gade, na condição de profeta, disse que ele poderia escolher seu próprio castigo. Ele ofereceu 3 opções. Então, aquela história das opções de castigo de certo profeta deu a Davi e acontece aqui, né? 3 anos de fome na terra, 3 meses de derrota nas mãos de seus inimigos, ou 3 dias de peste. Ele deixou nas mãos de Deus, que enviou a peste. 70.000 pessoas morreram, mas quando o anjo da morte estava para atingir Jerusalém, Deus se arrependeu e o impediu. Do alto do monte Moriá, fora de Jerusalém, Davi viu o anjo na eira e pediu a Deus que castigasse a ele e a sua família, mas que não matasse mais pessoas inocentes. Gade mandou que ele construísse um altar na eira e oferecesse um sacrifício, e assim ele seria perdoado. Davi comprou a eira de um homem chamado Araúna, o Jebuseu, e ali construiu um altar. Aquela eira se tornou um dos lugares mais sagrados do mundo para os judeus, cristãos e muçulmanos. Foi lá que Davi construiu seu tabernáculo e mais tarde Salomão construiu o templo. Acredita-se também ter sido o local onde Abraão iria sacrificar Isaac séculos antes. Na tradição islâmica, Abraão ofereceu Ismael e não Isaac em sacrifício naquele mesmo local. É por isso que até hoje lá em Israel tem aquele domo da rocha, aquela construção que se destaca sempre que a gente vê um vídeo, alguma foto de Jerusalém aparece, né? Seria esse texto que está mostrando ou está tratando sobre aquela região, em hipótese, né? É sagrado para o Islã, porque os muçulmanos acreditam que foi de lá que Maomé foi levado para o céu, e que também Abraão ofereceu não Isaac, mas Ismael em sacrifício, e depois não o fez, né? Disse que Gade escreveu as crônicas de Gade o Vidente. A história do reinado de Davi, mas foi perdida há muito tempo. É possível que tenha sido uma fonte utilizada pelos autores dos livros de crônicas, por exemplo. Eu não sabia, pode ter existido um livro então chamado As Crônicas de Gade. Pode ter sido uma das fontes utilizadas pelos autores dos livros de crônicas. Lá no primeiro livro das crônicas, capítulo 29 tem um registro de algo parecido. Também é acreditado a Gade, juntamente com o profeta Natã, o estabelecimento dos sacerdotes levitas como músicos e líderes do templo, ou no templo, segundo a Crônicas, capítulo 29, verso 25. Bom, então esse é o vídeo de hoje. No próximo vídeo quero tratar sobre o próximo personagem, que será Galho, personagem de semana que vem. No vídeo passado eu tratei sobre Gade também, mas o filho de Jacó.
fico por aqui. Valeu!